Não podemos brigar assim, incitando a violência, assediando judeus e pessoas bem-sucedidas, trazendo o pesadelo do Hamas para o solo americano, globalizando a intifada, globalizando o caos. Esses termos são perigosos e não sabemos o que significam. Do rio ao mar. Eles não entendem que no ano do mar, quando as pessoas começaram a cantar do rio ao mar, a violência veio logo em seguida. Esse é meu trauma de infância. Quando vi as pessoas cantando do rio ao mar, eu sabia que estávamos em perigo. Você vai assistir agora, na íntegra, um podcast completo com Peterson Jordan e Mosaber Hassan. Esse Mosaber Hassan aqui é o filho de um dos fundadores do Hamas. A história de vida desse cara aqui é surreal, impressionante, complexa demais. Ele passou a vida dele inteira, desde a adolescência até a juventude ali, papo de 18 anos e até um pouco mais, sendo do Hamas, crescendo na organização, enquanto boa parte dessa história ele estava trabalhando para o sistema de inteligência de Israel, viveu atrocidades absurdas dentro do Hamas. Ele já foi um cara gigantesco ao nível de dar ordem por exército do Hamas, matar alguém, fazer alguma coisa. Tudo isso enquanto ele cooperava com a inteligência de Israel, foi preso por Israel. Cara, a história desse maluco aqui é uma montanha russa e você vai ver agora na íntegra. Antes disso, aqui ó, clique só nesse botão pra você, aliás, clique não, aqui é um lembrete pra você ir lá no Instagram ou clicar na descrição desse vídeo que tem um link, ou digitar aí mesmo, Milson Alves, siga lá no Instagram porque eu tô postando conteúdo direto, atualizando você diariamente. E aqui no YouTube, você engaja pro algoritmo entender que esse vídeo aqui é legal, que você curtiu e vai te mandar mais vídeos como esse. Show? Produzido com muito carinho por mim e por minha equipe. Então, deixa o like nesse vídeo, deixa aquele comentáriozão bolado do que você tá achando dessas entrevistas, do que é que nós podemos melhorar. Se você tiver alguém interessantemente aí que quer ver dublado aqui, com o timbre da voz idêntica à voz original do orador, fala assim, ó, Milson, cara, mete marcha nesse vídeo aqui, ó. E aí você comenta aqui, pode mandar um e-mail pra mim, o e-mail de parceria tá lá no sobre do canal, então você pode mandar lá pra mim também a mensagem. Mas, lógico que não deixe, ter muitas pessoas aqui que não são inscritas e você não deve deixar de se inscrever no canal. Pega esse vídeo aqui, ó, e mandar pra alguém. Lá no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, manda pra alguém que tem interesse. Show? Agora, bora pro podcast porque tá sensacional. Bora. Então, obviamente há uma bagunça terrível no Oriente Médio e todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas todos também estão, lamentavelmente, como você chamaria isso? Mal informados em relação à situação ali, porque é incrivelmente complicado. E assim, acho que as pessoas tomam partido e têm opiniões sem saber o mínimo do que realmente está acontecendo. Então, quero te fazer um monte de perguntas, tipo, bem básicas, e podemos esclarecer o panorama para todos que estão assistindo e ouvindo. Então, a primeira pergunta que quero te fazer é: o que é exatamente o Hamas? Como você o caracterizaria? Sabe, antes de realmente dizermos o que é Hamas, precisamos nos perguntar o que é a Palestina, certo? Porque a Palestina é não existente. E nunca foi um país, não é um grupo étnico, não é uma religião, nem uma crença. É uma entidade colonial feita pelos britânicos, que viveu por cerca de 25 anos. E judeus, árabes, drusos, cristãos e sionistas foram chamados palestinos antes do fim do mandato britânico. Era conhecido como Mandato Britânico da Palestina. Então, o mandato tinha o nome Palestina. Agora, tudo isso acontece após a Primeira Guerra Mundial, Depois do Império Otomano. Certo. Então, o Império colapsa. Existem dúvidas sobre como as fronteiras políticas devem ser traçadas. Os britânicos estabelecem este lugar chamado Palestina. E, então, o que as pessoas devem pensar sobre isso? O que você acha que as pessoas devem ver sobre a participação britânica? Eles venceram a guerra e o Império caiu. Então, havia algumas coisas a serem resolvidas. E muitas vezes, essas coisas são feitas às pressas e com informações menos do que ideais, digamos. Sim. Pois bem, o Império Otomano durou uns 400 anos. Nesse tempo, eles expulsaram os judeus de suas terras.
o que explica a dispersão dos judeus. Depois da Primeira Guerra Mundial, e todas as atrocidades e a perseguição aos judeus, eles precisavam de um refúgio e a terra natal era a melhor opção para os judeus. Agora, isso resultou em confrontos com o colonizador, que era o Império Britânico, e os judeus. Os judeus batalharam por sua liberdade e derramaram sangue. Os árabes também lutaram. No ano em que as Nações Unidas dividiram a terra, dando a oportunidade aos judeus e árabes para criar e fundar seus próprios estados. Os judeus se tornaram independentes, mas os árabes guerrearam contra os judeus. E creio que isso é um ponto crucial para compreender. Palestina não existia. E quando falamos sobre o mandato britânico da Palestina, nunca foi um Estado. Foi apenas um período transitório. Do colapso do Império Turco até a terminação do mandato britânico. E foi um período menor do que no final do ano. Certo. Então, por que na sua estimativa não foram estabelecidos dois estados naquela época? Um estado para os árabes palestinos e outro para os judeus? Do ponto de vista muçulmano, e aqui é onde fica complicado, onde ninguém quer falar, a dimensão ideológica e religiosa deste conflito. Na perspectiva islâmica, a mesquita Al-Aqsa e as regiões circundantes não têm fronteiras definidas. As áreas ao redor podem ter 100 milhas, podem ter 500 milhas. É um legado islâmico, que nenhum líder muçulmano tem autoridade para ceder aos não muçulmanos. Quando os judeus voltaram para casa, os muçulmanos se sentiram ofendidos. E essa é a razão principal para árabes e muçulmanos se oporem a Israel, porque consideram aquele território como uma terra islâmica. Exato. E essa é a mesquita que foi construída sobre o que era o Monte do Templo. Exatamente. A história da mesquita é de aproximadamente 13 séculos, mas o templo judaico abaixo é muito mais velho, e as ruínas judaicas na Judéia e Samaria ainda estão de pé. E os judeus têm evidências esmagadoras de artefatos e achados arqueológicos que sustentam sua existência durante séculos e milênios. Mas os muçulmanos não têm. Não há moeda, não há livro, não há Bíblia, há apenas um edifício que tem 13 séculos. E é por isso que o povo judeu não tem problema, em princípio, de coexistir com outros grupos étnicos. Até mesmo o movimento sionista não teve problemas com a solução de 2 estados. Na época, muçulmanos não aceitam a presença judaica naquela terra. Assim como em Meca, não muçulmanos não podem entrar ou passar por lá. Eles querem que a situação seja igual em Jerusalém. Como você chegou a essas conclusões? Quer dizer, eu não imagino que você via o mundo assim quando era jovem. Então, como você chegou a essas conclusões? Eu entendo que seu pai, o Sheikh Hassan Youssef, ele foi um dos fundadores do Hamas. Então, obviamente, isso é complicado, no mínimo. Então, me conte como você via as coisas quando era jovem e depois quais eventos na sua vida começaram a mudar sua opinião? Desde o começo da minha vida, sempre tive pensamento crítico. Quando o mula falou ao público do funeral que os anjos do céu vão voltar e interrogar este falecido no grave e vão trazer sua alma, torturá-lo, e se não responder, será um inferno.
Fui ao cemitério e pesquisei. Eu tinha 10 anos. E desde aquele ponto da minha vida, não achei a morte intimidadora, mas sim me impulsionou a buscar uma verdade maior. Então me conta isso de novo. Eu não entendi muito bem essa história. Qual foi o evento? Basicamente, na fé islâmica, existe algo chamado tortura no túmulo. É um mecanismo que as autoridades religiosas utilizam para controlar os muçulmanos. Quando a pessoa morre no túmulo, supostamente há tortura e há perguntas. Se a pessoa não conhece seu Deus ou profeta e não responde às perguntas sobre a fé, eles serão torturados com dor. Então é tipo um julgamento final, sabe? Sim, mas isso acontece no período de transição. Então, porque as pessoas morrem há muito tempo, então, quando o inferno vai acontecer, que é fundamental, coisa no Islã, o céu e o inferno. Assim, muitas morrem e há tortura, então eles contam que há tortura intensa. Se Maomé falou ou não, mas é amplamente acreditado na fé islâmica. E muitas tinham medo. Quando eu era criança, convidei meus amigos para o cemitério e nenhum aceitou, concordou. E ao voltar, fiquei com medo. Por fim, não ouvi nenhum grito, nenhuma tortura, e encostei meu ouvido no chão. E isso pode parecer um pouco psíquico, mas cheguei a um nível, que foi meu desafio pessoal, onde eu consegui deitar em uma cova aberta e olhar as estrelas à meia-noite. Quantos anos você tinha quando fez isso? Eu tinha cerca de 12 ou 13 anos. O que você acha que te levou a fazer isso? É meu medo da morte. Eu sei que pode parecer estranho, mas foi quando fiz as pazes com a morte. E isso é o que realmente me fortalece. O que me fortaleceu durante minha jornada. Certo, então você fez isso muito jovem, sim. Quantas vezes você foi visitar um túmulo? E você estava morando onde exatamente? Perto do cemitério. Ok, aqui está a parede do cemitério. E aqui está a minha cama. Certo, e onde você está localizado geograficamente nesse ponto? Isso é Ramallah e Albira. Lá no norte de Jerusalém. A capital do que representa a Palestina. Tá bom. Então você está ao norte de Jerusalém, Sim. certo? Mas estávamos no centro do conflito. E agora, todo o sangue, todos os jovens que morreram na primeira intifada palestina foram enterrados ao lado. Então, ninguém, eu garanto. Nesse conflito que viu tanto sangue quanto eu vi quando era criança. Centenas. Pessoas foram sepultadas. Se morreram naturalmente ou por causa do conflito, ou conflito interno entre Hamas e Fatah, onde, você sabe, eles se atacavam. Então, todo o conflito foi exibido diante dos meus olhos quando criança. E não consegui achar um motivo mais forte. Por que sofremos? Por que morremos? Quem é o responsável? Claro, a narrativa nas ruas da Palestina é que isso é Israel, que é o povo judeu nos matando. E quando criança, eu não tinha o poder de discernir, para enxergar uma verdade superior. Como poderia? O mesmo vale para as crianças em Gaza. Eles enfrentam as consequências da guerra. Mas eles não percebem ou entendem como a guerra começou. Portanto, nessa situação, eu carreguei o trauma da primeira intifada palestina e todas as memórias ficam comigo. Isso me fortalece. E foi quando isso teria sido... 87, beleza. No ano que se encontra entre os anos da guerra, do ano da guerra até o ano da guerra. O que significa antifata? Criar. Chamam isso de ataque, mas suas técnicas não servem só para a insurreição. Ou para a Palestina, técnicas parecidas, é a criação, é o sem limites, é a devoção contrária. Como surge?
ou só Yasser Arafat, sentado na Tunísia. Ele é considerado o pai da Revolução Palestina. Sim, o mesmo Yasser Arafat que morreu com tipo 4 bilhões de dólares, aquele Yasser Arafat, muito mais. Yasser Arafat. Ele era um vigarista egípcio nascido no Egito, com um sotaque egípcio. Era evidente que ele era egípcio, mas todos estavam em negação sobre ser palestino. E ele é o fundador da Revolução Palestina. Depois de serem expulsos da Jordânia e do Líbano, foram parar na Tunísia, a 2.000 quilômetros. Eles apareceram. Surgiu a ideia de criar a Intifada. Queriam problemas internos. Eles entendiam que isso seria mais eficaz do que tentar destruir Israel. E mandaram crianças para morrer. Essa é a estratégia deles. E quem são? Quando digo eles, todos os que são cúmplices neste crime contínuo. Todos aqueles que sacrificam crianças por poder e dinheiro. Isso é uma parte crucial dessa cultura. Precisamos entender isso. Primeiro, mencionei a dimensão ideológica. Depois, sacrificar crianças não é algo que os faça sentir culpa. É aceitável nessa cultura. Então agora, como aluno, homens mascarados vinham, éramos da quinta e sexta, éramos muito novos, e forçavam todos a evacuar. Pararam a educação, pararam a economia, o transporte, e desejavam o caos total. E até hoje me questiono, se você lutasse com Israel, por que você pararia a educação, a economia e todos os outros aspectos da vida árabe na Cisjordânia? Intifada significa isso. Assim, ao invés de frequentar a escola, ficamos em casa por 2 ou 3 anos. Da primeira intifada palestina, não estudamos. Agora, em vez disso, muitas crianças jogavam pedras, e isso virou nosso jogo. Eu estava nesse jogo. E muitos amigos meus foram baleados jogando pedras no IDF, ou o que costumávamos chamar de colonos, apenas colidindo. Claro, muitos civis se feriram no processo. Eles não queriam que fôssemos às escolas, e eu não entendia o porquê. E a economia? E as pessoas que foram obrigadas a fechar suas lojas, e se não obedecessem? Eles foram traidores, e de manhã voltaram para suas lojas e tudo foi queimado. Assim, com medo, Yasser Arafat, sentado em luxo, como Haniyeh em luxo no Catar, e o que há em comum entre todos esses artistas é que eram forasteiros, morando fora, enquanto queriam que as crianças morressem por eles? Porque o que realmente globalizou a intifada ou a causa palestina são as crianças. Durante a primeira intifada palestina, quando o mundo viu uma criança diante de tropa moderna, e isso foi um absurdo, todos simpatizavam com a causa. Então, como os líderes da Intifada se beneficiaram pessoalmente de colocar crianças na linha de frente? Como? Qual é exatamente o fluxo de dinheiro? Quero dizer, Arafat acabou com uma fortuna absoluta, uma fortuna insana. E sei que a mesma coisa está acontecendo, mas como isso é monetizado exatamente? O sofrimento das crianças produz uma entrada de ajuda estrangeira que é, então, basicamente embolsada? Sim, pois de um lado eles deslegitimam Israel. Israel vira um matador de crianças. Portanto, não existe ninguém no mundo que não simpatize com crianças morrendo. Não há mais arma mais devastadora ou forte nas mãos de um corrupto
uma revolução que eles não desejam se envolver em uma briga. Não têm coragem de lutar em combate, mas preferem que suas crianças morram. Enquanto isso, eles deslegitimam Israel e espalham sua causa. E a comunidade internacional não tem conhecimento da realidade atual, não compreendem as regras do jogo. Até agora, o Hamas é visto usando crianças como escudos humanos, o que é bem claro. Era isso que o Hamas desejava, dessa briga. A comunidade internacional ainda está em negação. Logo, quando crianças morrem, isso levará a mais caos. Isso levará à guerra. Isso levará hoje a um caos global. Como você desinflama a tensão? Você desinflama a tensão indo ao intermediário. Pague-o e ele vai interromper. Interromper a loucura. E assim pagaram Yasser Arafat. Pagaram o Hamas. Esta é a guerra de Gaza atual. Não é a primeira. É a quinta. E a cada vez. O Hamas começou a guerra. Usou crianças como escudos. Crianças morreram. O Hamas distorceu os números. A comunidade se rendeu. Sobre e aceito um cessar-fogo que garantiu que o Hamas continuasse no poder. Mas como fazer o Hamas ficar quieto? Dando bastante dinheiro. Mas o Hamas acreditou que poderia dobrar-a com escudos humanos e armadilhas por aí. Escolas, hospitais, mesquitas. Eles não deixaram nenhum local secreto em Gaza sem transformá-lo em um ponto de tiro. Cavando centenas de milhas de túneis sobre uma das áreas mais populosas do mundo. Como é que isso não era amplamente conhecido no Ocidente? Bem, isso é óbvio, mas o mundo está em negação porque é muito mais fácil condenar Israel. Não existe tal coisa como Palestina, nunca existiu. Mas, de repente, todos ficaram a favor da Palestina ou... Isso se encaixa na narrativa do opressor e oprimido, não é? Vítima. É a narrativa da vítima. É a mentalidade de vítima. Agora nos EUA, até antibancários, endividados, anti-establishment, comunistas, feministas, socialistas... Sim. Os islamistas estão entrando na mesma sala protestando ou se opondo como pró-Palestina. Bem, o que é Palestina? Vocês são opostos extremos que não deveriam estar na mesma avenida. Sem Israel, vocês estariam conspirando para se destruir, islamitas e comunistas. Claramente. Mas de repente agora vocês estão se unindo. Esse fenômeno da Palestina, na verdade, revela a falsidade em contraste com a verdade. Sim, há algo fundamental nessa narrativa de vítima e vitimizador, certo, que está por trás disso. E se você conseguir acessar isso, então terá todos os radicais de esquerda ao seu lado rapidamente, porque eles são, evidentemente. 100% acreditou na narrativa de vítima e algoz. E isso permite explicar o mundo e ser moral, bastando identificar-se com a vítima hipotética. A situação que vejo na Palestina, e por favor corrija-me se eu estiver enganado, é como. Durante décadas, tenho refletido que os palestinos são vítimas sacrificiais para qualquer poder externo que deseje deslegitimar Israel. E não importa quantos palestinos morrem, pois são descartáveis. Parece verdade em relação ao Irã. Léo, o Irã controla tudo. Interesse fundamental. Fomentar esse caos que você descreveu. Isso não está no melhor interesse dos palestinos de forma alguma. Como a situação a médio e longo prazo, mas não importa enquanto os problemas persistirem. É duro para Israel e os Ineseiwa. Ajuda o Irã a manter seu controle firme. É óbvio que muitas pessoas no mundo árabe estão acordando para isso. Já acordaram para isso. Acredito que é por isso que os acordos de Abraão se mantiveram, porque há forças grandes que são aliadas contra o Irã, principalmente. Mas é do interesse deles manter a miséria na Palestina por quanto tempo puder. E eu suspeito que o que ocorreu em 7 de outubro foi comando direto, por favor. Sinta-se livre para discordar de mim, mas é assim que eu vejo. Os iranianos decidiram que era o momento de causar tumulto e produziram esse massacre.
esperando que Israel reagisse exatamente como está tendo em vista. Israel tomaria a ameaça a sério e agiria, e à medida que vencesse, a opinião pública se voltaria contra eles, fragmentando os acordos de Abraão. Suspeito que esse era o plano deles. O que você acha disso? Isso está de acordo com sua compreensão da situação? Claro, isso é uma tentativa do Irã de mudar a configuração da região, certo? Mas não quero me aprofundar, pois China e Rússia também têm objetivos de reconfigurar o mundo. Sim, na ordem mundial. Não queremos ir longe demais. Mas é basicamente Irã, Rússia e China. Eles deixaram muito claro que não querem o monopólio dos Estados Unidos sobre o poder. Eles querem mudar a ordem mundial. Sim, Putin entende. Ele sabe bem o que significou para o Hamas ir e limpar etnicamente as comunidades judaicas. E não foi coincidência logo após a guerra entre Ucrânia e Rússia, onde toda a atenção estava. E notamos o que se passou, já que ninguém comentou sobre a Ucrânia ao reunir as 3 grandes religiões. E faz elas se chocarem. O Hamas foi o disparador. Sim, duvido que o Hamas entenda o KGB e o jogo de Putin, mas eles participam. E Putin participa dessa situação. Então o Irã não age só, quando lançaram, por exemplo, muitos mísseis balísticos. No século XXI, é um grande ataque. Ataque forte. Não testemunhei isso em nossa vida, talvez durante a guerra do Iraque, mas não foi em tal escala. Sim, essas pessoas não se importam com a segurança do mundo. Elas são irresponsáveis. E pior ainda, temos vivências com comunistas ou, vamos dizer, ideologias islâmicas comunistas que chegaram a um impasse, falharam. O modelo islâmico de comunismo não trouxe resultados. Não emancipou a humanidade, não resolveu o problema humano. E ainda querem substituir o capitalismo. Sim. Não penso que o capitalismo seja perfeito, mas é a melhor escolha. Eles querem continuar. Que isso siga em frente. E quando existe uma liderança fraca, com o devido respeito, a administração Biden não está mostrando liderança. E na cultura muçulmana, na cultura árabe, eles não entendem o que é tolerância. Não há isso nem na cultura muçulmana. Talvez perdão, mas não tolerância. E a tolerância é vista principalmente como fraqueza. Falo como alguém que viveu nessa cultura. Então, sempre que Trump estava lá, por exemplo, todos estavam aterrorizados com ele, imprevisível, e você não sabe o que ele fará em seguida. Então ele moveu a embaixada americana para Jerusalém. Ninguém ousou desafiá-lo. É, certo. Sim, nem mesmo revoltas ou isso. Certo, sim. Mas agora, a administração de Obama e agora a de Biden, os americanos e o poder do ZEUA não são. Sim, Irã está habilitado. Sim. Fiquei horrorizado quando Biden assumiu, pois acompanhava os acordos de Abraão, que eu considerava um milagre. E eu sabia bem, por conversar com quem estava envolvido, que os sauditas tinham grande interesse em continuar e estavam prontos para assinar. E eu sentia que a administração Biden havia atrapalhado isso porque os democratas não estavam dispostos a dar crédito a Trump por nada que ele fez. Achei isso imperdoável, pois poderia ter sido. E os democratas poderiam ter feito isso. Poderiam ter incluído a Arábia Saudita. E eles deixaram passar. E isso é uma catástrofe total para mim, uma catástrofe imperdoável. E, você sabe, agora estamos aqui, pelo menos em parte. Vamos voltar ao tempo em que você tinha 13 anos. Quero pegar o fio dessa história. Observando toda essa catástrofe, esse caos que você menciona,
que favorece os trapaceiros que estão no controle, por exemplo, e que está lá para deslegitimar Israel e os Estados Unidos e para dar crédito, digamos, aos iranianos que atuam nos bastidores. Você está vendo tudo isso de perto. Você decide. Por uma variedade de razões complicadas, você decide enfrentar seu medo da morte. Você tem esse cemitério ao lado. Você vai lá para investigar e testar. Qual foi a consequência disso para você? E como isso se relaciona com sua transformação de visão de mundo com o tempo? Quando eu era bem pequeno, e isso é algo que prefiro não discutir, e por isso não gosto de me tornar vulnerável, pois as pessoas acham que você é fraco. Coisas que não preciso comentar, mas creio que não tem como escapar. Porque muitos perguntam o que te motiva e de onde você vem. Quando eu era bem pequeno, eu fui atacado. Numa cultura que mataria o agressor, mas também matariam a vítima do estupro. Então eu nunca disse a ninguém sobre essa história, nunca recebi apoio. E quantos anos? Eu tinha 5 ou 6 anos na época. Agora eu tinha que me curar sozinho, e foi uma jornada dura. Numa sociedade cruel, que preferiam que eu não existisse para não trazer vergonha. Eu vi muitas mulheres mortas após o estupro, que o pai preferia assassinar a filha para esconder a vergonha. Não ter que lidar com a sociedade que sua filha foi estuprada. Que tipo de mentalidade é essa? Que religião é essa? Isso não é só uma cultura. Isso mostra a sua incapacidade de protegê-la? É a fonte da vergonha? É o status dele. É o status dele. Ele, o pai, não conseguiu proteger suas filhas. Sim. Sim. E agora a filha pode estar grávida. Isso foi antes do aborto. A filha está grávida. O que ele fará com a criança? Não. Ele prefere matar a filha. Ele não quer. Até o ponto em que seu neto é consequência de um estupro. Então, quando falo em sacrificar crianças, não é por acaso. Isso está enraizado nessa cultura. Então, para mim, foi injusto que eu tinha que carregar o peso em vez de ter apoio da família, da sociedade, como pelo menos perguntar quem fez isso. Hoje, com 45, sou forte. Consigo confrontar o universo inteiro, se for preciso. E até agora ninguém perguntou quem fez isso. E, aliás, eu tinha o poder de eliminar o predador. Mais tarde, ele provavelmente está vivendo um pesadelo. Por que não o machuquei? Porque depois eu ganhei muito poder, mesmo quando estava no território. Mas eu escolhi não usar. Ao invés de caçar o estuprador, eu fui atrás da crença. E então, é aqui que eu preciso provocar a mudança. Entendi. Então, o que é chamado de Islã? E eu sei que isso é uma conversa muito sensível. Se o sistema de crenças, se Alá, considera que o estuprador e o estuprador são iguais e merecem a mesma pena, então esse Deus não tem poder sobre a minha vida. E aqui começo a duvidar do meu sistema de crenças e eu rebeli. Como você ainda está? Pois bem, tentaram me matar e continuam tentando. Eles têm tentado me assassinar politicamente, pelo menos todos esses progressistas e Irmandade muçulmana usando todos os tipos de máscaras nos Estados Unidos. Eles têm tentado me desacreditar para que eu não possa falar por mim mesmo e me defender, porque estou falando em nome de todas as crianças feridas na região. Sei o jogo deles e sei que não se importam com as crianças. Meu pai me sacrificou. Ele disse, não é meu filho e não sei se você quer matá-lo. Então, quando você precisa escolher entre um Deus hipotético que nem existe e o futuro das crianças ou seu próprio filho,
Bem, temos um problema fundamental aqui. Então você vem se apresentando para dizer ao resto do universo que o Islã é uma religião de paz. Bem, não, temos um grande problema aqui. Precisamos discutir isso quando falo sobre isso. Cancelaram-me. Agora sou chamado de islamofóbico. Que islamofóbico? Estou enfrentando isso e estou disposto a morrer por isso, pois não há outro caminho. Só a verdade pode libertar as pessoas. Só a verdade. Igual para a Palestina. A manifestação da Palestina requer a destruição de Israel, igual ao Islã. Isso exige a destruição da civilização. Civilizações se combinam para conseguir esse estado global chamado Khilafat. Mas não sabemos como será isso tudo. Então primeiro precisamos morrer, para que eles vivam e então possam se provar. Se há algo que faz enlouquecer, é loucura. Assim, você foi ferido gravemente na infância e depois enfrentou a Antifata e você estava perto do cemitério e tu decidiu enfrentar a morte e vencer o medo. Você estava fazendo experimentos religiosos ao mesmo tempo. Você disse que estava testando essa hipótese de que existia tortura na cova. Você fez isso sozinho porque seus amigos não queriam ir com você, o que não é surpreendente. Disse que você também tomou uma decisão sobre a questão do estupro a resposta correta para isso não era ir atrás da pessoa responsável, mas sim buscar algo mais profundo, que era o sistema de crenças que sustentava subir para alcançar este problema. Tudo bem, agora você tem 13 anos. Essas ideias já estão na sua imaginação? Quando exatamente foi que você começou a organizar tudo isso? Alguns deles eram sentimentos, só intuições. Não consegui expressá-los, mas sabia o que eram. Não foi por acaso que não consegui contar ao meu pai sobre isso, mas depois soube que minha punição é a morte. Hoje tenho a capacidade de me expressar. Naquela época não sabia tudo, mas eu sentia. Essa sociedade não é confiável. E é por isso que hoje, quando me posiciono e falo ao mundo, quem se identifica como muçulmano são uma ameaça. Não confio. E as pessoas falam, não generalize. Eu digo, não é loucura. Porque se o sistema de crenças deles me condenou à morte muitas vezes por crimes que não cometi. Então você como muçulmano, carrega essa identidade. Como devo me sentir por você? É como ir a um refugiado judeu na era nazista e dizer, sou um nazista, venha comigo, não vou te machucar. Não, você é parte do regime nazista. Se você é o copo ruim ou o bom, não faz diferença. Você serve o mesmo sistema e estou cansado dessa luta entre moderados e extremistas. Cada pessoa tem a responsabilidade de saber com o que se identifica. Minha individualidade supera todas as religiões e deuses. Não aceito um rótulo sem saber no que estou me metendo, pois só meus pais me impuseram essa identidade religiosa. Se estou nesse nível cognitivo, como posso confiar em você? Nem com minha esposa, nem com meus bens, muito menos com meu dinheiro. Confiança aqui perto, nem pensar. Porque você não se qualifica. Você não entende sua individualidade. Você é imprevisível. Pode ser amigável agora, mas em 5 minutos pode se juntar a uma multidão e me mostrar suas tarefas. Você pode me morder. Então, eu tenho um problema. O que você acha das ações de países como os Emirados Árabes e outros países que participam dos acordos de Abraão, digamos, porque me parece que isso é um caminho a seguir bem distinto do que foi traçado no Irã, que abre a possibilidade de uma reaproximação entre o cristianismo, judaísmo e islamismo.
Você vê alguma esperança nesse lado? Com a declaração que fiz, esta é minha posição fundamental. Não comprometo essa verdade. E não respeito quem se identifica como muçulmano em princípio. Por que isso? Tudo bem, mas esta é minha posição básica, pois quero reformar. Uma geração. Preciso que as pessoas saiam de suas cavernas de ilusão e pensem por si mesmas. Por exemplo, não tenho problema com os sufis, e não tenho problema de fato com muçulmanos que não se mostram como muçulmanos. Eles não precisam mostrar sua identidade religiosa como se tivessem direito a algo. Eles querem me intimidar, ou talvez me tentar com algo. Pessoas sinceras e devotadas não necessitam de identidade religiosa. E elas existem no mundo árabe e muçulmano. Mas a hipocrisia é o outro lado da moeda. Fiz um seminário sobre os evangelhos com alguns estudiosos, o grupo que eu, analisei a narrativa do Êxodo. Você sabe, passamos 20 horas analisando os relatos do evangelho e os maiores inimigos de Cristo são os hipócritas religiosos. São os fariseus nessa história. São aqueles que dizem ser fiéis a Deus enquanto servem a si mesmos, certo? O pecado mais profundo, certo, é inverter a ordem moral para que você se coloque em primeiro lugar enquanto diz servir o que está no topo da hierarquia, certo? A hipocrisia religiosa é abundante e eu penso que é o pior de todos os pecados possíveis, porque inverte a ordem cósmica, certo? Faz com que tudo que é bom se submeta ao que você deseja. E isso é muito... Certamente, isso é um problema que qualquer sistema religioso, porque qualquer sistema religioso pode ser invadido por hipócritas. Mas isso é realmente o que você está apontando. É a distinção entre hipocrisia e... Está escrito nos evangelhos que você não deve deixar sua mão esquerda saber o que a direita faz. E isso realmente significa que é algo como: viva sua devoção em segredo e solidão e não faça alarde. Não exiba isso. Ativistas no Ocidente são exatamente o mesmo tipo de pessoas, certo? Eles mostram sua moralidade. Veja como sou bom por estar do lado certo. Não tem nada a ver com eles organizarem suas vidas de qualquer maneira. Tudo o que precisam fazer é proclamar lealdade à vítima e estão no topo da ordem moral. Não importa com quem eles têm que se misturar para gerenciar isso, que é o que estamos vendo no Ocidente agora, após o dia 7 de outubro. E toda essa corrupção moral, é claro, é uma condição humana. Você sabe, é por isso que estamos dizendo que se queremos ver o novo homem, se queremos integrar a um estado superior de consciência, precisamos abandonar essa correção política. Qual é a diferença? É a mesma coisa, é o mesmo jogo. Sim. Você sabe, eu nasci nisso. Por isso estão juntos. E eu nasci com essa crença, pelo menos no que me diz respeito. Eu não tenho o direito de criticar meu próprio sistema de crenças. E se eu fizer isso, isso se torna um discurso de ódio. Quem diz isso? Esse é meu direito de nascimento. De me rebelar e criticar. Isso nos torna superiores aos animais. Especialmente porque não existe um único Islã. Temos várias denominações, basicamente. Pelo menos o que podemos fazer agora é empurrá-los de volta. Eles têm que recuar. Podemos aplicar pressão política onde eles terão que ceder. Cobrar deles, os extremistas. Depois de 7 de outubro, fiquei indignado e disse ao mundo árabe: se precisar escolher entre todos os muçulmanos e uma vaca, escolho a vaca. A vaca, pelo menos, é bem pacífica. Ela nos dá leite, couro e carne. É muito pacífica, inofensiva. Mas você, qual é a sua contribuição? E agora estamos em uma crise global com uma minoria. Uma minoria religiosa sendo perseguida, sofrendo limpeza étnica em 7 de outubro. E em vez de se alinhar com a verdade para dizer que isso não nos representa como mundo muçulmano, ao invés, eles usam a identidade religiosa como arma. Contra essa minoria religiosa, que é muito criativa e contribui
grandemente para a vida. E eu não vejo assim. Isso é o modelo da nossa sociedade. Não consigo imaginar a civilização ocidental ou a nossa sem isso. Como você justifica que os acordos de Abraão não desmoronaram? Eles não acabaram, certo? E isso novamente parece ser algo positivo. Quero dizer, acho que você poderia dizer que talvez as pessoas que estão do lado dos acordos de Abraão poderiam ter sido mais claras na defesa de Israel após 7 de outubro. Não desabou, e eu acho que vai ser rejuvenescido após esta guerra, pois é do interesse de todos. Sim, e agora o que ocorre é que Israel está mostrando a todos que a violência não leva a nada, então espero que... Não sei se precisamos chegar ao ponto de lidar com o Irã e o Hezbollah, e esta guerra pode durar muito mais do que as pessoas esperam, mas eventualmente o Oriente Médio vai alcançar isso. Muçulmanos e árabes. Porque a violência é um beco sem saída. Não toleraremos a violência. Você quer adorar a pedra? Adore-a o quanto quiser, mas não a jogue em mim. Não ouse jogá-la em mim, porque eu vou retaliar. E esse foi o fim. Força utilizada. Após tentar todas as possibilidades com os islamistas, com a Irmandade Muçulmana, especialmente o Hamas, não há diferença. Aprenderam a lição. Podem ficar em sua ilusão. Não é minha responsabilidade ir e tentar tirá-los da caverna. Mas se optarem por agir com isso e manifestar sua ilusão na forma de violência, na forma de terrorismo, então teremos guerreiros muito fortes e vamos lutar. Eu estou lutando pela minha própria existência. Não sou. Não sou um expert. Querem que eu não exista. Assim é meu entendimento sobre Israel. Porque Israel não fez nada de errado aos árabes e aos judeus, exceto ser quem são. E querem que desapareçam. Assim me sinto sobre Israel. Não há diferença. Estamos na mesma situação. Onde não cometi crime contra meu povo. Não cometi crime contra ninguém. Mesmo depois, quando trabalhei com Israel no serviço de inteligência. Meu objetivo era proteger civis de ataques de bombardeiros suicidas. Esse era meu alvo. Essa era minha bússola moral. Não fiz isso por motivação nacional. Mas ainda assim me tornei um traidor. Eu questiono, por que você me chama de traidor? Por que me condena à morte? Eu não salvei só vidas judaicas, salvei vidas palestinas também. Salvei a vida do meu pai e de outros líderes do Hamas. Acredite ou não, por 10 anos não tenho sangue nas mãos, não participei da morte de ninguém. Durante 10 anos de guerra, caos e derramamento de sangue. Trabalhando incansavelmente para salvar pessoas de sua loucura, tentando equilibrar toda a situação. Eu era muito jovem e quase fui morto várias vezes. Estava em uma sala cheia de explosivos, com potenciais bombardeiros suicidas, 19 anos, discutindo quem vai morrer primeiro. Esse tipo de situação. E eu estou tentando, como posso parar esse jovem de matar tantas pessoas. Isso não se trata de traição. É sobre a vida. Isso é o que estávamos fazendo. Ainda assim, uma sociedade que glorifica ataques suicidas, glorifica a morte, porque são cegos de ódio contra o povo judeu, que, a propósito, não sabem nada sobre a história judaica, não conhecem nada sobre o sofrimento judeu, não querem estudar sobre o Holocausto. Em vez disso, ensinam às pessoas a narrativa incorreta e falsa. E assim garantem permanecer nessa condição de vítima eternamente. Então, basicamente, é muito complicado na minha situação que aprendi muito sobre mim e fiz o que pude, mas agora cheguei ao fim, que não preciso dar explicações a ninguém. Um vulcão em mim está prestes a entrar em erupção. E não me importo com o que as pessoas vão dizer, se vão me chamar de louco, fora de controle, podem dizer o que quiserem. Precisamos erradicar o Hamas. Precisamos acabar com os islamistas. Não há espaço para selvagens em nossa civilização e quem ameaçar civis inocentes não tem direitos iguais.
É simples assim. E todas as vozes dos Estados Unidos dizem: ei, palestinos, deem direitos iguais aos palestinos. Não. Primeiro, quero ver responsabilidade igual. Mostre responsabilidade e podemos falar sobre direitos. Mas você não pode comparar selvagens a civis decentes ou a pessoas civilizadas que conhecem suas responsabilidades para consigo e para com o próximo. E diga: oi, Israel é uma democracia. Por que você trata os palestinos dessa forma? Bem, não existe Palestina para começar. E toda a estrutura social deve ser analisada antes de decidirmos o que é Palestina, porque não é uma nação, é apenas política. Gangues lutando entre si, vendo Israel como inimigo comum. E se Israel não estiver lá, eles se matarão, eu prometo. O que te acontece aos 13? Conte-me sobre sua vida a partir dos 13 até o momento em que você começa a trabalhar com os israelenses. Então, apenas me conte tudo isso. Sua história. Ok. Foi a primeira pessoa na intifada, mas parece que desenvolvi muitos distúrbios por causa dos traumas da infância. E ao invés, uma sociedade que entende a criança e o que acontece, me agrediram. Todos. Desde os líderes do Hamas, meus pais, os professores da escola, o diretor, até as outras crianças nas ruas, onde eu fosse. Em algum momento fui agredido por uma multidão. Na verdade, na minha vida, fui agredido por uma multidão várias vezes até desmaiar. Por que você sofreu essa violência? Eu só era um encrenqueiro. E sou um encrenqueiro. É uma das minhas melhores coisas. Basicamente, eles queriam que eu me comportasse assim, de acordo com as leis religiosas e culturais. Mas eu não sabia que estava agindo assim. Eu só queria rebelar. Havia muita raiva dentro de mim, e ainda há muita Então, raiva. o que você estava fazendo que causava problemas? Eu rompia as regras. Na mesquita eu me divertia. Eu era uma criança muito travessa, garoto. E eles queriam que eu apenas. Se eu corresse na mesquita uma vez, o imã lá me levantou alto e me lançou de costas, onde perdi o fôlego. E, em outra ocasião, fui castigado por um líder do Hamas com um fio elétrico, até que eu desmaiei. Que idade você tinha? Entre os 10 e 18 anos foi onde a brutalidade da sociedade se manifestou. Se eu fosse só uma vítima de abuso na infância, diria que foi um evento, mas vamos lá. Todos conspiravam contra mim, e ainda me pergunto por que tantas forças queriam me ver morta, e ainda não tem compaixão para olhar e dizer: uau, esse cara sofreu. Seja o que for que ele diga, ele tem o direito de falar. Mas querem me tirar o direito de falar. Então é uma cultura violenta. Quando alguns dizem que o que aconteceu em 7 de outubro foi bárbaro, não é apenas o Hamas. Há uma maioria na sociedade de Gaza que é cúmplice desse crime. De fato, para quem viu as imagens. Dos crimes de outubro. Não foi só o Hamas que cometeu crimes. A maioria dos crimes, especialmente os de estupro e sequestro, foram feitos por civis de Gaza. E agora, sei que isso é considerado. Ou alguém pode me desacreditar por generalizar, mas digo que a maioria daquela sociedade não tem compaixão com crianças, e nenhuma mulher pode andar livremente e se sentir segura à meia-noite em qualquer lugar da Palestina. Por isso, um pai está disposto a matar a filha, se ela deixar a casa sem companhia. Se ela sair sem companhia, há grande chance de ser estuprada. E por que você arrisca isso? Eles a agrediriam se saíssem de casa sozinhas. É uma sociedade problemática, é uma cultura de morte. E não quero rotulá-los como bárbaros, e não quero dizer isso porque é tão difícil, é minha família biológica, é de onde eu vim. E eu amo as pessoas, quero que as pessoas se integrem. Mas querem minha morte, e enquanto eles
não puderem fazer as pazes com seu filho, não sei como poderão fazer paz com outras nações, com outras pessoas, com outros. Como você se relacionava com seu pai? Eu amava meu pai muito. Eu o amava. Era meu Deus. Apesar de ele ter me batido muitas vezes, eu o amava. E eu amava minha mãe. Eu amava meu povo, não os odiava. Eu era apenas um encrenqueiro, mas não por ódio. Mesmo aqueles que mais me machucaram, consegui perdoar. Até meus estupradores, ou aquele que te disse que me agrediu, ou o professor. Não fui atrás deles. E não foi coincidência que a existência me deu tanto poder durante a segunda intifada palestina que eu tinha a capacidade de praticamente dar a autorização a um exército matar alguém, e eu recusei, especialmente se eram meus oponentes. Como você se encontrou nessa situação? Sim, de forma simples. Você é um jovem de 13 a 18 anos. O que está acontecendo na sua vida? Aos 18. A lacuna entre mim e essa sociedade era vasta. E eu me indaguei sobre essa cultura, quem somos e por que as pessoas são tão duras. E eu queria retaliar, mas vingança. Pensei em retaliar Israel. E de alguma maneira eu queria ser suicida, porque era difícil, sabe? Pegar uma arma e atirar no meu povo. Então pensei, tudo bem, que tal eu ir contra os ocupantes, nossos inimigos? E decidi que iria comprar uma arma e atirar em alguns israelenses e me tornar um shahid. Essa era a minha única saída. E isso foi aos 18 anos, então eu arranjei as armas. E antes de fazer algo, felizmente, fui detido pela espionagem israelense. No interrogatório, me ofereceram um trabalho com eles. E pensei que era uma oportunidade de realmente dizer sim. E destruí-los de dentro para fora. Por um lado, eu sairia da prisão. E teria muito mais informação, muito mais poder e poderia fazer algo contra eles, pois nenhum serviço de inteligência poderia me comprar. Digamos, por grana ou intimidação ou algo assim. Então esse era realmente meu verdadeiro motivo e está descrito em detalhes em meus livros. Mas em vez de me soltar, disseram que eu tinha que ir para a prisão. Se eu sair, as pessoas ficarão atentas. E você pode morrer. Assim, eu fui preso por 16 meses. Esta foi a minha primeira detenção. Disse ao Hamas sobre o encontro com a inteligência israelense. Sim, eu disse a verdade, e este é meu plano. Mas eles perguntaram, é só isso? Eu disse que sim. Eles insistiram, escreva mais. Não há mais nada. Quem é seu responsável? Qual é sua missão? O Hamas suspeitou de mim. Ao invés de me ajudar, eu virei um suspeito. Mas meu pai é um dos fundadores do movimento. Não podiam me torturar. Mas, enquanto isso, eles torturavam centenas de outros prisioneiros por suspeita de colaboração com Israel. Dezenas foram mortos e centenas torturados. Eles destruíram completamente suas vidas e foram brutais. Isso aconteceu na prisão onde você estava. Tudo isso, refiro-me aos 16 meses de um verdadeiro pesadelo, que é inimaginável. Onde sou suspeito, mas não me afetam, enquanto todos ao meu redor são torturados e mortos durante 16 meses. E eu me perguntei, minha vez virá? Por causa do meu pai e da hipocrisia deles. E, claro, da vergonha. E não fizeram nada para mim. Mas a questão é, até aquele ponto, não traí. Falei a verdade sem pressão. Pensei que poderiam me ajudar, que esse era meu plano. E assim tudo deu errado. Entre mim e o Hamas, até o cerne. Quando fui libertado da prisão após 16 meses, Hamas seguiu. Naquele momento, meu pai estava em outra prisão israelense. Ele não estava lá para me proteger.
Eu estava muito revoltado. Ele estava preso com você? Não, não, não. Meu pai estava em uma prisão de segurança máxima. Eu estava em uma cela comum. Então ele não estava lá para me proteger. Quando me liberaram, ele ainda estava na prisão. Meu pai teve cerca de 30 anos de sua vida em prisões israelenses. Então agora, fora da prisão, o Hamas está vindo atrás de mim. É só para me manter informado sobre o que está acontecendo. E agora? Eles estão, não quero dizer que estão me chantageando, mas na natureza humana, o responsável do Hamas encontrou a oportunidade de se beneficiar totalmente. Ele queria que eu fosse, de algum jeito, sua escrava. Ok. E eu estava em uma situação que prefiro morrer. Eu não traí meu povo. Nada. Nenhuma intenção de trair ninguém. Eu só pensei que, tudo bem, estamos lutando contra a ocupação e essa é a forma de me tornar um mártir e sair de toda essa tragédia. Para sempre. Então eu estava indo para o suicídio. Não quis, sabe, vender meu povo por dinheiro. Então, o único refúgio que restou, na mesa, é de fato ir à inteligência israelense e pedir ajuda. Do Hamas desta vez, porque é o Hamas. Quais eram as exigências feitas a você pelo manipulador do Hamas? O que estava sendo pedido? Assim que você é colocado na defensiva, em um mundo onde tudo se baseia na vergonha e honra, é vergonhoso. Eles podem te pedir para fazer o que quiserem. E isso é uma questão individual, não do Hamas. E isso será cobrado de você para sempre. Que vida é essa? É como se alguém te acusasse. E nada vai tirar essa vergonha, exceto se morrer. Mesmo que eu fosse um suicida, a vergonha vai me seguir até o fim. Essa era a realidade. Portanto, é aqui que eu acho que tudo saiu do controle. Desde a infância, não tive misericórdia dessas pessoas. E agora, tentando apenas sair da minha tristeza, sacrificando-me por Alá, pela nação contra os sionistas, estão vindo. Eles me perseguem, não importa o que eu faça. Mesmo se eu morrer, nunca os agradarei. E por que eu morreria? Assim, na primeira conversa, eu disse a verdade. Como você contatou eles? Após minha liberação, eles entraram em contato comigo e, em primeira vez, perguntei por que não ajudaram, que sofreram, na cadeia. Se querem que eu trabalhe para vocês, abandonaram, vocês me deixaram. Disseram que essas pessoas não tinham ligação com a inteligência israelense. Tudo isso é invenção do Hamas. O responsável comentou que está na agência há pelo menos anos. Um informante em nossa área era eliminado na operação. E esse homem continua vivo no Zeuá. Ele me contou o nome daquela pessoa. Ele afirmou que esta é a única. Esta é a única história real. Os outros que foram mortos não tinham ligação. Todos eram inocentes. Ok, se ele falava a verdade, isso é ainda mais sério. Preocupante. E eu decidi voltar à segunda reunião, à terceira reunião e a todas as reuniões. Eles me apoiavam. Eu estava tão mal. Construindo você para quê? Me ajudando a construir. Educação, diálogo aberto sobre quem são e o que fazem. Então foi quando sua visão política começou a mudar, sua atitude em relação à história. E ainda não. Isso foi só o começo. O começo porque disseram que dinheiro aqui, retorne à escola. E eles me deram dinheiro suficiente, o valor exato que paga a minha escola. E quando precisei de ajuda financeira, disseram, não é possível. Não podemos te dar dinheiro porque se te dermos e você não provar de onde veio, eles vão te matar. Então eu disse, você só vai à escola.
E qual é minha missão? Nenhuma. Não tinha arma, não há caixa fantasma. Ótimo, você retornou ao colégio? Voltei para o colégio. Me formei no ensino médio, mas queriam que eu fosse para a faculdade, onde me formei em 4 anos. Eles pagaram minha educação todo esse tempo. Só E não havia mais nada. não tinha outro acordo. Por que fizeram? É assim que eles agem. Assim trabalha a inteligência israelense. Desde o início afirmaram: escute, não trabalhamos com perdedores. Ser filho de um líder do Hamas não é um qualificativo. Você deve, seja como nós somos. Você precisa pensar como nós e ser parte da sua sociedade e precisa ser produtivo. Não pode ser um perdedor. Se for um perdedor, você não irá obter o respeito da sua sociedade. E eles realizaram um longo processo de, fingindo para o Hamas, que não temos um relacionamento que incluía, sabe, um ataque à nossa casa, algumas prisões depois, ilusão de todo tipo. Organizada pelos israelenses, inteligência para fazer a sociedade pensar que eu era procurado, que não havia como no mundo, que eu tinha um vínculo com a inteligência israelense. Quando o Hamas começou a confiar em mim, e eu tinha segredos do movimento, mas os israelenses não fizeram nada. Com base na minha inteligência ou nas minhas informações para manter o Hamas se sentindo seguro o máximo possível. Então, parte do meu fortalecimento foi que tivemos várias reuniões e me mostraram valores. Por exemplo, quando entramos em operação mais tarde, civis estavam envolvidos. Evitamos civis. A participação de civis era uma grande preocupação para a agência. E eu fiquei muito surpreso porque achei que a sabedoria palestina dizia que os israelenses dariam veneno na gota da cidade. Eles dariam uma arma para você atirar no seu povo. Eles fariam você estuprar mulheres e gravar para chantageá-las. Todas essas histórias loucas que não tinham nada a ver com a realidade. Estava sozinho. Nunca me conectaram. E após a faculdade, acho que foi o período em que eu estava pronto para fazer algo bom para mim mesmo. O que você cursou? História mundial, história do Oriente Médio, religião. Claro, não se pode cobrir tudo em 4 anos, mas fiz o máximo que pude e estava muito interessado no assunto. Então, o que mudou na sua educação? A educação era só o passo. Tive que me educar. Por exemplo, quando eu estava preso, estudei inglês. Eu decorei o dicionário Oxford. Lia 16 horas ao dia. E passei muito tempo na prisão israelense. Assim passei meu tempo. Quando me libertei, me aproximei do cristianismo, especialmente da Bíblia. E a Bíblia teve um grande impacto em minha vida. Especialmente, você sabe, o Novo Testamento e os ensinamentos de Cristo, que para mim não é apenas cristianismo, mas sim a consciência de Cristo. É um estado de consciência. E o desafio de amar o inimigo. E isso surgiu em um momento de conflito. E quem é meu inimigo? É meu povo? É meu estuprador? É meu torturador? É Israel? É quem? Então, o desafio de amar o inimigo realmente trouxe paz ao mundo de alguma forma. E eu aqui decidi não ter mais inimigos, e isso me ajudou a curar. Estabeleci que não queria matar meus adversários, mas hoje me arrependo. Hoje eu lamento. O amor incondicional de Cristo não me levou aonde precisava estar. Não me levou onde eu precisava. Hoje sou afetado por causa e efeito. Não certo e errado. E eu acho que ninguém escapa do karma ou de suas próprias ações. Ninguém está acima dessa lei universal. Não tem a ver com culturas.
Eu fiz de tudo para salvar a vida do meu pai. Se eu não estivesse ali, ele teria sido morto 1000 vezes. Dizendo que ele é, eu pensei, ele é moderado, está na política, não é militar. Mas esse é o problema. Ser moderado ou extremista, você entra em um buraco e nunca sai. Eu pensei, não. Você é cúmplice do Hamas. Assim, você se qualifica para a mesma punição que qualquer um dos seus atacantes de outubro. Por isso, eu precisei me posicionar e dizer: líderes do Hamas devem morrer. O que aconteceu em 7 de outubro foi um crime grave. Um genocídio não pode ser tratado levianamente. Isso não é apenas um ato de resistência para exterminar mais de 20 comunidades baseadas em sua origem étnica, em sua religião. Não se trata de resistência, não é justificável. Matar crianças e mulheres, estuprar bebês, sequestrar reféns, matar seres, incendiar árvores. Nada é mais horrível que isso. E isso precisa de crime. E eu pensei, a ideia, e meu pai, que eu amava muito, que me deserdou há 14 anos, nunca desisti dele. Eu sempre estive no meu coração. Este é meu pai. Eu te amo. O que quer que você tenha feito para me rejeitar e me lançar na boca da morte não é problema. Desde que você esteja bem. Mas depois do 7 precisei decidir. Uma escolha muito difícil. Porque é aqui ou quando precisamos estabelecer limites. Todos nós estamos juntos. Há um certo interesse que é um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, meu vínculo com esta propriedade, meu interesse pessoal, até certo grau. Assim comprometemos a verdade. Mesmo que a verdade seja que o que aconteceu em 7 de outubro é errado, não importa. Se os muçulmanos fizeram isso, errados, não me importo. Se forem budistas, se forem americanos, não importa quem sejam, isso foi errado. E eu tomo uma posição. Meu pai é cúmplice nisso. E especialmente quando o vi no topo de uma manifestação, apoiando o Hamas na nossa cidade, Ramallah, este foi o ponto. Que pensei, ele não é meu pai agora, não dá. A situação dos reféns era tão complicada que eu não sabia como Israel iria trazê-los de volta. E o Hamas deseja que assassinos em massa sejam soltos. Era para ser as mesmas que torturavam os reféns na minha hora, e eram as mesmas os que matam em massa, que fizeram ataques suicidas na segunda intifada palestina, como Ibrahim Hamed e Abdullah al-Burgouti, que eu conhecia. Essas pessoas. O Hamas pede a libertação. E não podemos soltá-los. Não podemos deixá-los nas ruas, por reféns inocentes. É uma situação impossível. Então, sugiro que, e isso é novamente, eu sabia que o governo israelense não iria fazer isso. Dou permissão a eles para matar todos esses assassinos, pois se tivessem sido mortos desde o início, Hamas não teria sequestrado uma criança de 1 ano pedindo por liberdade. Mas e meu pai, meu próprio pai? Ele é uma exceção? Ele não é uma exceção. Ninguém pode ser uma exceção se for conivente com um genocídio. Então, desde o dia 7 de outubro, tudo é tão caótico quanto no Oriente Médio, e minha vida também é caótica, e não vejo saída. Sim, ver a população muçulmana armando sua identidade religiosa contra os judeus como uma minoria religiosa, e conheço os judeus há cerca de 27 anos. De fato, minha relação com a nação judaica é muito mais intensa do que com a nação muçulmana.
é mais longo e profundo. Várias mães judias me receberam durante essa jornada. Um país, uma nação que realmente me deu muito apoio. Não falo de apoio financeiro, mas de apoio sincero. Preocupação com meu bem-estar. Fui a muitas famílias judias e jantares de Shabat. Tenho sobrinhos adotivos, sobrinhos judeus que estão lutando em Gaza hoje. Diante de tal situação, como posso abandonar o povo judeu? Esses são os meus agora. E os árabes também, as crianças árabes, eu me vejo, isso sou eu. E vejo como os predadores, os pró-Palestina e o Hamas, bilionários e outros. Criminosos estão tirando proveito da situação em todo o mundo. Eu me vejo lutando em tantas frentes que isso me torna uma pessoa completamente louca. Então sua educação foi financiada pela inteligência israelense e você se questionou sua noção do trabalho deles e depois você ampliou sua educação formalmente? Como você trabalhou para a organização de inteligência israelense? Como isso aconteceu e que tipo de trabalho você fez? Então você comentou que a princípio eles só custeavam sua educação e você dialogava com eles, descobrindo que eram diferentes do que pensava. Sim, eu era bem jovem naquele momento. Coisas já se tornaram sérias no início da Segunda Intifada Palestina. E foi assim que começou minha jornada com a inteligência israelense. Eu já estava quase no final da escola e eu sabia a respeito do Hamas, sobre a autoridade. E eu estive em reuniões de Yasser Arafat, reuniões de facções palestinas, Jihad e Fatah. E minha relação era com base no meu pai. Status público. Eu pude ir a quase qualquer lugar que desejasse. E as pessoas me conheciam desde a infância, mesmo eu sendo travesso. Mas naquela época eu era bem mais estável. Qual era a função do seu pai exatamente? O cargo do meu pai, claro, isso muda, mas, devido às eleições internas, e seu status nunca seria divulgado ao público nem aos membros do Hamas, porque a votação sobre seu status seria só para a liderança do Hamas. Naquela época, acho que ele era ou manteve ao longo de sua carreira no Hamas, topo da liderança no Conselho Shura do Hamas. Além de uma grande chance de que ele seja um dos fundadores do Hamas, mas ele nunca revelou isso. Eu sabia disso por outros líderes do Hamas, mas ele nunca me passou essa informação. Então eles geralmente revelam essa informação após sua morte. Estamos falando que ele não é apenas um líder do movimento, ele também é. Ele é o líder espiritual do movimento. Poderia ser o pai espiritual. Essa é sua importância. Então, não apenas logístico. E depois que minha história foi revelada, o status dele no movimento mudou, certo? Mas, de algum jeito, eles queriam apoiar ele ao máximo. Então agora estamos na Segunda Intifada. Isso é, como você falou, pouco antes do 11 de setembro, por volta do ano 2000. Então o que está acontecendo, e você pode participar de todas essas reuniões. Mas você já se relacionou com a inteligência israelense. Então, basicamente, a confiança entre mim e a inteligência israelense já existia. E estava motivado para deter um suicida antes que chegasse ao alvo. Israel estava enfrentando esse desafio. Então essa se tornou sua missão, voltada para a prevenção de bombardeios suicidas. Eu vejo. Sim, tudo estava acontecendo na minha frente. A única coisa que eu precisava era definir minha intenção. Será que eu realmente quero fazer esse trabalho? Quero assumir esse trabalho que é tão difícil ou não? Porque
Estabeleci a relação com a inteligência israelense, mas não significava que eu tinha que fazer algo. Então, eu estive na mesquita, participei de reuniões, estive em casas seguras e, de fato, estive em quase todos os lugares possíveis. E qualquer encontro inusitado entre dois membros do Hamas, eu consegui perceber que isso não é normal. Precisamos analisar a situação com mais atenção. Agora, o que era mais importante é que a inteligência israelense tinha muitas informações. Especialista necessário. Horas e horas para passar por milhares de páginas até chegar a uma conclusão. E para mim, ao ouvir a história, eu chegaria à conclusão rapidamente. Juntei o quebra-cabeça. Muitas pessoas acreditam que eu era um informante trazendo dados, mas não perceberam que a inteligência israelense já possuía as informações, e tudo o que eu fiz foi estar em uma reunião, montando. E quando eu retorno para a sociedade, eu ajo com base no que sei agora das reuniões. A informação que recebi, a inteligência do Shin Bet, me auxiliou a navegar 1000 vezes mais forte do que se eu fosse apenas um filho do líder do Hamas. Acabei sabendo muito mais sobre o Hamas do que meu pai sabia das operações do Hamas. Então, ser dessa cultura e ter à disposição informações que eu tiver, isso deixou minha posição muito forte. O que consegui chegar a um suicida antes que eles chegassem ao seu alvo. Quantas vezes você fez isso? Tudo bem. E eu não gosto de abordar isso. Não gosto de abordar porque é aqui que começo a me sentir um herói. E até no livro evito falar, mas agora é inevitável, pois muitos tentam desmerecer minha jornada. E é um voto. Também é que não devo falar sobre a operação. E revelar os segredos do nosso trabalho ao inimigo. Mas você pode dizer o essencial, várias, de ataques suicidas, muitas, regularmente, desde prender 5 bombistas suicidas ao mesmo tempo até 7 bombistas suicidas ao mesmo tempo, até capturar os responsáveis que incluem o fabricante de bombas, e isso era o que mais nos preocupava. De fato, alguém como Abdullah al-Barghouti, ativo Hamas perigoso, fabricante bombas mais perigoso. Ele está preso hoje. Eu fui o primeiro a chegar ao seu local, seu laboratório, e saber quem ele era. Responsável pela morte de pelo menos 100 pessoas na época antes de ser preso. Ibrahim Hamid e a totalidade da ala militar do Hamas, da Cisjordânia, que estavam utilizando um centro de pesquisa como cobertura. Eles nunca vão à mesquita. Eles não participam das atividades do Hamas. Estão todos barbeados. Eles são intelectuais, historiadores e outros. E eu tinha minhas suspeitas, mas a agência não tinha informações sobre esse cara, porque, pessoal, eram 5 deles. E eu argumentei, por cerca de 3 anos, debater com a agência que essas pessoas faziam algo errado, fazendo algo e ninguém ouvia. Até que finalmente percebemos que essas pessoas eram o grupo central por trás. 95% dos ataques de bombardeio suicida na segunda intifada palestina, apenas. Eles estavam lá e não conseguimos ver. Então a agência perguntou, como você soube? Muitas vezes estavam, só um palpite. Ou literalmente eu estava levando minha irmã mais nova para a escola de manhã. E de repente vejo, mais procurado, entrar em um imóvel, e esse era o lar dele, sua casa segura. Então eu chamei a agência e disse, encontrei-o, mas como você o achou? Eu estava dirigindo e ele entrou no prédio. Não acreditavam. Ibrahim Hamid,
A agência não o avistou em 8 anos. Não viram seu rosto nesse tempo. E finalmente consegui localizá-lo. Lembro que Avidiktar era o chefe da agência então. Ele disse, tire-o de lá. Tire-o, ele vai ser morto pela quantidade de operações. Seja no Fatah, Hamas, Jihad Islâmica, Frente Pública pela Libertação da Palestina. De fato, Yasser Arafat, depois de ganhar o Nobel da Paz, eu fui a fonte que trouxe a informação sobre sua relação com os ataques suicidas porque eu estava naquela reunião. E a informação que foi passada a Ariel Sharon, o primeiro-ministro israelense naquele momento, minha identidade nunca foi exposta. A mesma informação foi utilizada no Conselho de Segurança da ONU. Logo, por que falo isso? Não para me mostrar. A quantidade de informações, minha vida estava em jogo a cada dia, durante a segunda intifada palestina até o golpe do Hamas em Gaza. E eu disse à inteligência israelense que o Hamas estava agindo. Eles disseram que era demais, difícil de acreditar. A autoridade palestina possui 35 mil policiais. O Hamas conta com apenas 5 mil. Não é possível que eles tirem a autoridade palestina. Eu disse, este é o plano do Hamas. E isso vai rolar. E isso aconteceu 3 meses antes do Hamas tomar Gaza. Onde vai ser complicado, você sabe que não gosto de falar sobre isso. Ninguém deu a mínima. 3 meses depois, o Hamas estava no controle, em vez de acabar com o Hamas e impedi-los de crescer. A pressão mundial contra Israel, que isso é uma eleição e o Hamas venceu, e devemos aceitá-los como um partido legítimo e eles continuam. Brincando com isso, e Israel aceitou entrar na toca deles até o Hamas se tornar forte. Desde a primeira guerra com o Hamas, Israel queria acabar com o Hamas, mas o mundo pediu um cessar-fogo. E houve cessar-fogo em todas as guerras. E usam crianças como escudos humanos. Desta vez, não há como evitar. Você precisa erradicá-los. Caso contrário, eles farão muito pior. Como você entende a relação entre o Hamas e o Irã? É uma relação muito estranha e desconfortável, pois xiitas e sunitas se detestam. Existe uma história violenta entre ambas as seitas. Mas isso está nos interesses do Irã. Desestabilizar a área. Eles veem o Hamas. Um meio. Sim. Eles dão muito dinheiro ao Hamas. Porém, eles... Por que você acha que os americanos, em especial os democratas, não veem isso? Porque todos buscam seus interesses. Como agora, temos o ataque completo do Irã a Israel. Mísseis balísticos, ok. Abatemos muitos e os ENEUA ajudaram outros países. Os árabes... Árabes, certo? Isso é bom, mas devemos ser uma defesa? É isso que temos de melhor? Que só ficamos na defesa da superpotência? Eu destruiria o programa nuclear iraniano imediatamente. Isso é o que eu disse desde o primeiro dia. A resposta adequada ao 7 de outubro é a destruição do programa nuclear do Irã. Não se pode dar. Um país muçulmano não pode ter armas nucleares. Permitir que o Paquistão se tornasse nuclear foi um erro. Isso pode gerar uma situação global muito feia. Não são responsáveis. Eles não são responsáveis. Para ninguém além de Alá. Como você pode dar a eles nossa visão intelectual de Alá? Claro, sim. E como Alá em si, não quero nem dizer interpretação, porque Alá, como está no Alcorão, é algo muito perigoso. Então, não é uma questão de má interpretação que você sabe. O cara é um bom sujeito no Alcorão e os islamistas ou extremistas o veem como um vilão. Não, ele é um cara mau. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai acordar para um desastre e entender que o que dizemos é verdade.
Os Tewa não estão fazendo o seu trabalho. Nós dispomos de armamento avançado, como a bomba eletromagnética, por exemplo. Vamos lançar uma dessas, paralisar o sistema deles. Nenhum civil morrerá. Mande-os de volta à Idade da Pedra e destrua seu programa nuclear. Mostre a eles quem é o chefe. No entanto, estamos fazendo concessões para que eles acessem nossa propriedade intelectual e utilizem nossas armas contra nós. É uma loucura. Mas por que a administração Biden faz isso? Porque ele tenta agradar os eleitores. Ele tenta agradar Rashida Tlaib. Ele está tentando agradar o LGBT. Isso é parte da história de vítima e algoz. Sim, ele tenta agradar todos. Se seus líderes fortes arrisquem. Líderes fracos agradam a todos. Acho que essa é a situação da administração. Não dá para agradar a todos. Não dá para agradar Israel e Rashida ao mesmo tempo. Não dá. Você precisa escolher seu aliado. Israel é um aliado confiável e está sob ataque. E ainda, eles protegem os interesses dos Essimonésio na região. Eles estão garantindo a estabilidade da região. Não é só um aliado, mas eles vêm e acusam os Esqueirua de apoiar Israel. Bem, quanto apoio Israel dá aos Esqueirua? Quanto apoio à população judaica nos Estados Unidos, os judeus americanos dão ao tesouro, com seu dinheiro de impostos e em cada ponto da economia? O que fazer? conclusões É você democracia. fez sobre a sociedade judaica em Israel conforme se familiarizava com sua natureza? Há muçulmanos, há judeus, os cristãos. Existem direitos humanos. Você sabe, uma das coisas que era simplesmente inacreditável. Durante a segunda intifada palestina, quando um prédio desabou e houve confrontos em todos os postos de controle, disparando contra os soldados, e era muito arriscado para os israelenses entrarem em Ramallah. Mas quando o prédio desabou, não tínhamos socorro, nem bombeiros, pois é um sistema extremamente corrupto, que aplicou todo o dinheiro em luxo e nunca investe em infraestrutura. Portanto, muitos trabalhadores estão presos sob os escombros e não conseguimos tirá-los. Então, tivemos que chamar os israelenses durante a segunda intifada, enquanto disparávamos, pedindo que viessem a Ramallah, ao centro, para ajudar. Então, Israel enviou os bombeiros junto com o IDF para a proteção. O dia inteiro foi dedicado a evacuar as vítimas, levando-as a hospitais israelenses. E agora, um dia, as IDF deixaram Ramallah e as pessoas os recompensaram, atirando e jogando coquetéis, molotov, pedras, etc. Meu trabalho, eu estava lá porque meu trabalho era garantir que as tropas estivessem bem. As tropas protegiam a equipe de resgate. Estou lá para garantir que as tropas estejam bem. E os civis de Ramallah estão esperando as tropas evacuarem após ajudarem os palestinos, atirando pedras e coquetéis molotov contra eles. Esse tipo de evento, você sabe, é simplesmente insano. E continua assim tudo. A mentalidade palestina e a cultura árabe mostram a lei e a ordem que tem um protocolo. Israel segue um protocolo. Ninguém foi capturado a menos que Israel tivesse provas de envolvimento em terrorismo. E não houve assassinatos, especialmente dos terroristas mais perigosos que Israel não pôde prender, pois estavam ocultos. Nas cidades que nenhum não foram mortos se não tinham ligação com ataques suicidas e estavam com as mãos sujas. Então você viu uma organização regida pela lei. Com certeza, não há dúvida. E é por isso que estou triste, pois sei que a situação em Gaza forçou Israel a agir, que não tinham outra opção.
E não havia possibilidade de evitar vítimas civis depois de 7 de outubro, pois eu sei que, em seu íntimo, eles não feririam um inocente. Por que você ficou convencido disso? Porque em nossa operação, assim lidamos com isso. Quando você presenciou isso pessoalmente? Como mais tarde, uma das exceções que ocorreram da minha carreira inteira que eu tive. Um dia onde não havia escolha, a não ser eliminar um dos seguranças de Yasser Arafat. Era Muhannad Abu Halawa. Esse sujeito matou uns 13 israelenses e estava escondido no local de Yasser Arafat. Eu descobri. Então eu fui o único que pôde reconhecê-lo. E também a inteligência israelense falou: escute, só temos você. Esse cara está saindo à noite para matar pessoas. Yasser Arafat lhe deu imunidade. A inteligência de Israel não pôde entrar no local de Arafat e capturá-lo. Eles não podiam prever seus movimentos e não sabiam como ele era. A única solução era matá-lo. A agência falou: escute, você tem seus princípios. Não quer matar, mas se ele não for morto, ele vai matar pessoas hoje e amanhã à noite, e assim por diante. Então, foi nesse ponto que tive que ceder. Primeira tentativa de prisão. Um líder do Fatah estava ali. Ele é Marwan Barghouti. Hoje, ele está na prisão israelense. Todos dizem que ele pode ser o próximo presidente palestino. E a missão foi cancelada. Porque havia outros terroristas no carro. Não estou falando de um civil no carro. Esse cara foi difícil de achar. A agência diria, é tipo, sabe? Mate os dois. Não vamos correr o risco de que ele mate mais civis israelenses. E a operação foi cancelada. Fiquei realmente chocado. Fiquei chocado. Então, nosso trabalho muitas vezes era saber sobre uma casa segura de um terrorista, certo? A família dele está lá? Certo. Quando a família dele vai sair? Sempre levávamos em consideração a situação civil, e essa é uma experiência de 10 anos. Quando as pessoas vêm até mim dizendo que Israel está etnicamente limpando os palestinos, é uma farsa. Israel é responsável pela lei internacional. Mesmo que houvesse corrupção, digamos, algum racista nas IDF que fizesse algo ilegal, eles seriam responsáveis, punidos. Mas isso não é uma política de Estado. Não pode ser. Mas as pessoas querem ver isso em preto e branco. Se você tentar trazer outra verdade, como por exemplo, o que acontece hoje é um dano colateral. E não é só isso mesmo. Quem mata? As pessoas levaram em conta que o Hamas colocou armadilhas em todos os lugares? Como saber a diferença entre um ataque israelense e uma armadilha do Hamas? E como sabemos que isso não está nos interesses do Hamas? Para matar inocentes? Então quantos do Hamas? É claramente do interesse deles. Com certeza. Isso é a mais poderosa arma que tem para deslegitimar Israel e conseguir É legitimidade. impossível entender a situação em Israel sem perceber que os palestinos são vistos como descartáveis. O Hamas comete um crime capital ao realizar um genocídio em 7 de outubro, que define o genocídio e os muçulmanos no mundo? Mais que Israel. Mudam a narrativa tão rapidamente que vamos de um genocídio judaico em 7 de outubro para um genocídio palestino em menos de 70 dias. É assim que é rápido. Isso é um trabalho eficaz do Irã, na minha visão. Estamos quase no fim do tempo nesta sessão. Para quem está assistindo e ouvindo, vou continuar a conversa no Daily Wire Plus por mais meia hora. Então, você sabe, venha se juntar a nós lá. Acho que gostaria de perguntar. Há muitas coisas que deixamos sem discutir, mas é assim que será. Quero que você diga
sua opinião sobre o que ocorre nas ruas das cidades ocidentais, mais especificamente nos campi universitários, sobre os movimentos que apoiam o Hamas, que parecem estar em todo lugar. Se você estivesse com um grupo de estudantes que são acólitos da narrativa de vítima-vitimador e retratando sua superioridade moral ao tomar a identidade de aliados do Hamas, o que você pensa sobre isso? Mais uma vez, não é um fenômeno. Existem muitos. Com várias razões, estão se apresentando como pró-Palestina. Não é só Hamas. O Hamas na verdade, está despertando a fome de sangue em muitos dos manifestantes, porque são os sionistas, são os colonizadores, são os ocupantes, são os banqueiros, eles controlam a economia. Esses são os que estamos em dívida. Com certeza. Muitas pessoas vêm com um motivo diferente, e isso é apenas o ódio contra a minoria bem-sucedida. Essa é a maldição de ser uma minoria de sucesso. Muitas pessoas vão te atacar, especialmente se você estiver em um momento frágil ou ferido, que vão te chutar quando você estiver caído. Existem tantas forças que eles representam. Conforme conversamos no começo, essas forças são opostas, mas de algum modo se uniram em modo nojento. Isso demonstra claramente a degradação moral que afeta esses grupos. E não me refiro apenas aos estudantes. Há historiadores, há intelectuais, há advogados, que se deixou levar pela ideia de o BDS ou o movimento, propaganda pró-Palestina, que Israel é apartheid, que Israel tem sido ou que os sionistas têm atuado dessa forma, exterminando etnicamente o povo palestino. Se os palestinos tivessem um Estado, não estaríamos nesta situação. O Hamas é um grupo resistente e todo mundo projeta seu ódio com base em sua inteligência. Alguns pensadores conseguem representar seu ódio, mas de uma forma enganosa que não revela ódio, assim como mostrar. Sempre se alinha à vítima. Você sabe, sim, exatamente isso. É a melhor forma de esconder um ódio sadista, com certeza. Sim. Assim, Você está falando em algum lugar? Tem oportunidade de falar publicamente? bem, fui cancelado em muitas faculdades porque você já entende o motivo. And why? Sim, eu diria que sim. Mas estou ok com isso, não tenho medo de ser cancelado. Fui cancelado pela minha família. Então, quando eu tenho campos ou universidades dos EPIEDs me cancelando, não me afeta, não sinto vergonha, tipo, meu Deus, isso ameaça minha carreira. Não quero carreira e não me importo tanto com minha imagem pública. Onde estou moralmente e se estou em paz comigo mesmo. Mas, de qualquer forma, encontro meu jeito de falar com os alunos e os desafio. Ontem tivemos um debate. Pensei. Estou tentando trazer os defensores pró-Palestina, qualquer um, para um debate aberto. Vamos falar sobre isso. Este é o jeito do Ocidente. Não podemos estar em conflito assim, incitando a violência, assediando pessoas judias, assediando pessoas bem-sucedidas, trazendo o pesadelo do Hamas para o solo americano, globalizando a intifada, espalhando a desordem. Esses termos são perigosos e não sabemos o que significam. Do rio ao mar. Eles não entendem que em 1987, quando as pessoas começaram a gritar do rio ao mar, a violência veio logo depois. Esse é meu trauma da infância. E quando vi as pessoas gritando do rio ao mar, eu sabia que estávamos em dificuldades. Então, por isso eu tentei combater essa força. Mas ninguém ouve.
Então eu pensei, A narrativa de vítima e vitimizador é muito difícil de lidar. É algo muito difícil de mudar. É tão moralmente atraente. bem, tire-os da zona de conforto, fora de sua verdade conveniente, e eles te crucificarão. Esse é o custo. Então, há apenas 2 dias, tivemos uma discussão. Tive que pagar $20.000 do meu bolso para discutir sobre o tópico, já que ninguém mais concordou em Onde foi isso? a Berkeley. E essa é uma instituição respeitável, que não conseguem nem mesmo sediar um debate próprio. Um debatedor teve que pagar do próprio bolso para trazer seu oponente para uma discussão. E o engraçado é que ele age como um gigante. Fora do debate, ele é o apresentador da Al Jazeera. E foi âncora da CNN, deu um discurso na ONU e chamou de um pódio da ONU do rio até o mar. Mas no debate, ele concordou com 90% do que eu disse. Então, quem é que você está lá fora, sabe, esse escândalo anti-sionista, anti-Israel, a favor da Palestina, e de repente aqui você fugiu? Não consigo achar um debate decente, eu os convidei, venham debater, vamos falar sobre isso. Isso não é brincadeira. As crianças estão morrendo. Isso não é uma questão política, não é uma profissão. Não sou o especialista comum nesse tema. Você está no meu caminho, onde tento evitar a morte de crianças inocentes, defendê-las de predadores que as matam há 70 anos, conhecidos como Palestina. Se você me atrapalhar, eu acabo com você. Assim, não sou politicamente correto. Não posso ser. E não me importo se você me cancelar. E não estou em posição de falar com você. Estamos em guerra agora. Já terminou, podemos conversar depois. Mas isso me dói. Que a América é meu lar. E eu sou responsável por todos. Não queremos trazer a intifada para cá. Não queremos globalizar a intifada. Na verdade, queremos desglobalizá-la. Queremos localizá-la. Queremos eliminar todas as entidades estrangeiras que têm tentado se aproveitar desse conflito. E precisamos dar o poder ao povo, aos árabes. Eles são árabes, não palestinos. Por favor, me ajude com isso. Tenho tentado espalhar que não existe Palestina. Palestino é uma identidade política, corrupta e colonial. É muito desrespeitoso para os árabes que nasceram naquela região se chamarem de uma entidade colonial. Identidade é simplesmente absurdo. Por isso não uso esse termo. Digo não, mantenham-nos árabes. Eles nasceram lá e têm o direito de estar lá. Mas não precisam de um Estado. Precisam de polícia. Eles precisam de educação, de economia. Eles precisam de uma liderança decente que trabalhe para construir uma nação. Precisam de uma constituição civil. Eles devem ser amigos de Israel e desistir da ideia de destruir Israel, pois Israel não vai a lugar nenhum. Se não conseguem ver Israel da mesma forma que se veem quando olham para uma criança israelense como se fosse seu próprio filho, então é um problema. Não podemos justificar matar crianças judias por serem judias. Aqui é onde eu preciso. Para ser. E eu não quero esse nacionalismo, essa Palestina. Então, quando vejo a questão se globalizando, trazendo para os estados e criando livre Palestina, o que é isso? Liberdade não é ter reféns. Em vez de livre Palestina, vamos exigir a libertação de inocentes. Devemos se preocupar com todos. Não rasgar os cartazes dos reféns, você sabe, nem mesmo permitindo que suas famílias representem seu caso na terra da liberdade. E o que querem libertar? Um livre conceito, ideia.
Um conceito político perigoso que realmente depende da destruição da ordem. À custa de crianças, à custa de gerações, à custa da individualidade. Quem somos? Nós somos americanos, assim como todos do Ocidente. Este é o nosso sistema de valores. Então, é aqui que fica realmente intenso. Como você vê, eu falo sobre isso com muitas emoções fortes, porque não há outro meio para mim. O que está acontecendo é absurdo, não só nos campi do Zemwara. Antes de dizer livre Palestina, a que custo? A custo de Israel? Você quer limpeza étnica? Isso. Que entidade política hipotética existiria na realidade? E quem vai pagar o preço? As crianças palestinas? E por quanto tempo? Temos pago esse preço por 70 anos. E tudo que recebemos: sofrimento, dor e confusão. E uma minoria. Artistas enganadores se tornaram bilionários. Yasser Arafat tinha 9 bilhões em sua conta antes de morrer, e isso desapareceu, pois sua esposa o furtou após matá-lo. E é a primeira vez que vejo isso fora. Sim, depois que a esposa desconectou a vida dele e ele morreu. O povo palestino nem sabe. E que eles vejam. A esposa é a culpada. Então estamos falando de tanta corrupção e luta por dinheiro, onde a primeira-dama mata o pai da nação. Então estou cansado disso. Não quero mais ver crianças morrendo e não me importo com... o quê? Entidade palestina. Ok, senhor. Obrigado. Vamos pegar isso no Daily Wire Plus para quem está assistindo e ouvindo. Muito obrigado por conversar comigo hoje. Valeu a todos por a atenção de vocês. Como eu disse, se quiserem se juntar a nós no Daily Wire Plus para concluir essa conversa, sintam-se à vontade.